Em 2026, a China concluirá mais megaprojetos em um ano do que muitos países em décadas. Falamos sobre o trem de passageiros mais rápido do mundo e uma represa mais alta que um arranha-céu de 100 andares. Cidades inteiras construídas do zero e projetos de energia grandes o suficiente para abastecer nações inteiras. E quando você dá um passo atrás e compara esses projetos com o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa ou até mesmo no Oriente Médio, a diferença de escala se torna impossível de ignorar. Linhas de trem de alta velocidade em outros lugares levam décadas. Novos aeroportos ficam parados por anos. Projetos de energia enfrentam atrasos intermináveis. Enquanto isso, a China está concluindo esses projetos um após o outro. Nos últimos 15 anos, a China construiu em uma escala inédita no mundo moderno. Não só estradas e pontes, mas também sistemas, redes de transporte e energia, polos industriais e cidades novas. Em 2026, muitos desses planos de longo prazo chegarão a um marco decisivo. Isso é importante porque essas não são melhorias comuns. Para entender a escala, considere o seguinte: a China instala mais energia solar em um ano do que muitos países em toda a sua história. Seus projetos ferroviários transportam populações do tamanho de países, e os de energia são pensados para suprir a demanda das próximas décadas. Como a China constrói tão rápido e quais projetos serão entregues em 26? Vamos falar sobre o trem mais rápido do mundo, o CR-450. A China já opera mais trens de alta velocidade do que o resto do mundo. Juntas, suas linhas somam mais de 45 mil quilômetros e transportam bilhões de passageiros anualmente. Isso bastaria para dominar o setor ferroviário mundial. Em 2026, a China não só amplia a rede, mas também aumenta a velocidade dos trens para transportar mais pessoas. O grande destaque é o trem CR-450 de alta velocidade. Nos testes, esse trem alcançou 450 km por hora, tornando-se o trem de passageiros mais rápido já criado para serviço comercial. A maioria dos trens de alta velocidade na Europa atinge de 300 a 320 km por hora. O Shinkansen do Japão normalmente opera abaixo de 320 km por hora. Até os serviços mais rápidos na França e Espanha continuam nessa faixa. Os trens chineses já circulam a 350 km por hora nos principais corredores. O CR-450 é mais do que isso. Como a China avança mais rápido sem comprometer a segurança? A solução não foi um grande avanço, mas várias pequenas melhorias. Engenheiros redesenharam o nariz do trem para diminuir a resistência do ar em alta velocidade. Reduziram o peso do corpo, aprimoraram o controle de vibração, freios e eficiência energética. A redução de ruído foi crucial, pois a 200 km por hora a pressão do ar vira um problema estrutural, não só de conforto. O trem acelera mais rápido, roda suavemente e mantém estabilidade em velocidades antes restritas a sistemas experimentais. Mas a velocidade não é tudo, o importante é por onde o trem passa. O CR-450 foi projetado para os corredores de longa distância mais movimentados da China, rotas como Xangai a Chengdu e Pequim para as principais cidades do interior. Em viagens acima de 1.500 km, a diferença entre 350 e 450 km por hora não é pequena, pois reduz horas. Uma viagem que antes exigia trem noturno pode ser feita no mesmo dia, mudando mercados de trabalho, viagens de negócios e a escolha de locais para escritórios. Mas isso também levanta uma questão justa. O trem de alta velocidade é caro. Os custos de construção chegam a dezenas de bilhões de dólares por corredor. Algumas ferrovias chinesas não são lucrativas, especialmente em áreas pouco povoadas. Então, por que investir em trens mais rápidos? Para a China, o trem vai além da receita, substitui voos domésticos, reduz importação de combustível, corta emissões e integra regiões distantes em um sistema econômico único. Quando o trem iguala voos em velocidade e praticidade, aeroportos perdem demanda e cidades ganham conectividade sem ampliar pistas. Nesse contexto, o CR-450 não é um projeto de luxo, mas estratégico.
O trem de alta velocidade muda o transporte terrestre na China, mas as viagens aéreas seguem essenciais para longas distâncias, comércio internacional e grandes cidades costeiras. Em 2026, um dos mais ambiciosos projetos de aeroporto da China será inaugurado. O Aeroporto Internacional Chang'an foi construído para Xiamen. Parece só mais um aeroporto, mas os detalhes mostram outra história. Chang'an foi planejado para atender 45 milhões de passageiros e 750 mil toneladas de carga por ano em sua primeira fase. Isso equipara o aeroporto ao JFK de Nova York e ao Heathrow de Londres. Isso não é uma reforma de uma instalação antiga, é um aeroporto completamente novo, construído em grande parte sobre terras recuperadas do mar. Por que construíram um aeroporto offshore? Porque o aeroporto atual de Xiamen está cercado pelo crescimento urbano. A expansão lá ficou quase inviável devido a conflitos de ruído, segurança e uso do solo. Em vez de expandir em áreas urbanas densas, a China preferiu começar do zero. Engenheiros ergueram diques, estabilizaram o leito do mar e criaram uma ilha artificial capaz de abrigar várias pistas e um terminal completo. Essa abordagem segue o que a China fez com sucesso no aeroporto de Hong Kong, mas com engenharia mais moderna e automação maior no terminal. Chang'an prioriza a eficiência, usando verificações biométricas de identidade no lugar de cartões de embarque manuais para o fluxo de passageiros. Bagagens são triadas por sistemas automáticos. Operações em solo usam IA para agendar tráfego e minimizar atrasos nos horários de pico. Esses recursos modernizam, reduzem gargalos de mão de obra e agilizam o retorno das aeronaves. Porém, o valor de Chang'an vai além da praticidade. Xiamen está em frente a Taiwan e é importante para o comércio, manufatura, exportação e logística regional entre ambos os lados do estreito. Um aeroporto de alta capacidade fortalece esse papel e apoia a estratégia econômica costeira mais ampla da China nos Estados Unidos e em grande parte da Europa. Completamente. Novos aeroportos de grande porte são raros. A maioria dos projetos foca em expandir terminais já existentes, mas costuma enfrentar processos judiciais e atrasos devido à oposição pública. Projetos como o aeroporto Berlim-Brandemburgo mostram que até países ricos enfrentam atrasos em obras. Já a China age de forma diferente. Quando a demanda pressiona a longo prazo, é preciso criar capacidade antecipadamente e expandir conforme necessário, apesar dos riscos e custos altos dos aeroportos. Se o crescimento do tráfego desacelerar, terminais subutilizados podem se tornar um peso financeiro. Alguns dizem que a China constrói antes da demanda, mas seus planejadores focam no longo prazo. Aeroportos regionais, como Xiong'an, são projetados para servir por 50 anos ou mais, não apenas pela próxima década. O transporte é só parte da história. No mesmo ano em que conclui projetos de transporte, a China também finaliza grandes megaprojetos de energia. Em 2026, a China ativará uma estrutura tão grande que vai redefinir o conceito de represa. A usina hidrelétrica Shuangzhenkou, no interior de Sichuan, será a represa mais alta já construída. Com 315 metros, ela supera um arranha-céu de 100 andares. A represa Hoover, nos Estados Unidos, tem 221 metros de altura, enquanto a Jinping-1, na China, tinha 305 metros. Mesmo a mais alta do mundo é menor. Mas não é só para recordes. Shuangzhenkou existe pela geografia, demanda energética e gestão de riscos. O sudoeste da China, especialmente Sichuan, depende da energia hidrelétrica, gerando eletricidade nos rios e enviando-a para os centros industriais do leste. As secas recentes mostraram uma fraqueza. Com menos chuva, fábricas desaceleraram, cidades racionaram energia e cadeias de suprimentos foram afetadas. Shuangzhenkou foi criado para diminuir essa vulnerabilidade. Seu reservatório maciço permite que os operadores armazenem água durante as estações chuvosas e a liberem durante os períodos de seca, estabilizando a produção de eletricidade durante todo o ano. Quando funcionar plenamente, a barragem gerará cerca de 1000 megawatts,
suficiente para milhões de casas. Construir uma barragem tão alta traz problemas, pois a região é sismicamente ativa e terremotos são uma preocupação. Os engenheiros optaram por um enrocamento com face de concreto, que absorve melhor o estresse sísmico que barragens de gravidade tradicionais. A estrutura flexiona levemente sob pressão. A construção levou a engenharia ao limite. Trabalhadores escavaram muita rocha, controlaram túneis de desvio e aplicaram materiais com precisão milimétrica. O controle de temperatura era crucial nessa escala, pois o calor dos materiais em cura pode comprometer a estrutura se não for bem gerenciado. Na Europa e América do Norte, oposição ambiental, custos de relocação e falta de locais dificultaram a construção de grandes barragens. A maioria dos grandes rios já foi desenvolvida, mas a China ainda tem sistemas fluviais não explorados em áreas montanhosas. Ela prioriza a segurança energética em vez da oposição de curto prazo, enquanto a energia hidrelétrica segue como base do sistema energético chinês. 2026 também traz algo novo. No mesmo ano em que essa barragem alcança operação total, a China ativará um reator nuclear projetado para mudar a energia nuclear. Em 2026, a China iniciará a operação comercial da Linglong-1, primeiro reator nuclear modular pequeno terrestre do mundo. O reator, situado na ilha de Hainan, parece modesto frente às usinas nucleares tradicionais. Sua potência é cerca de 125 megawatts, bem menor que os gigantes de 1000 megawatts. A maioria associa isso à energia nuclear, mas o tamanho reduzido é o objetivo. Usinas nucleares tradicionais levam de 8 a 12 anos para serem construídas. Custos aumentam e se acumulam. No Zelewa e Europa, muitos projetos foram cancelados mesmo após bilhões gastos. Linglong-1 tem outra lógica. Ela adota design modular, com componentes principais feitos em fábricas e montados no local, reduzindo o tempo e complexidade da construção desde 2021 até a conexão à rede em 2026. O cronograma total é de 5 anos, menos da metade do tempo dos grandes reatores. Então, por que a China se interessa tanto por reatores menores? A demanda por energia nem sempre acompanha as mega-usinas. Regiões remotas, ilhas, parques industriais e cidades pequenas precisam de energia confiável, mas não justificam grandes usinas nucleares. Linglong-1 supre essa necessidade. Ela pode atuar sozinha ou em grupo, gerando eletricidade, calor ou água dessalinizada. A segurança também é importante. Pequenos reatores modulares têm sistemas de segurança passivos, que dispensam energia externa ou ação humana para desligamento seguro. Se os sistemas de resfriamento falharem, o calor se dissipa naturalmente, reduzindo o risco de derretimento e facilitando o planejamento de emergências. Essa abordagem de design atrai interesse global há anos, mas até agora nenhum país a colocou em operação. Os Estados Unidos aprovaram projetos, mas não os concluíram. O Reino Unido só deve ter reatores semelhantes na década de 2030. A Rússia já fez reatores flutuantes, mas os modulares em terra ainda são teóricos. A China agiu antes, obtendo vantagem estratégica. Se o Linglong-1 funcionar, a China terá um produto nuclear replicável para uso interno e exportação. Países sem recursos ou apoio político para grandes usinas nucleares podem escolher reatores menores e padronizados. Para a China, o Linglong-1 resolve o desafio de obter energia confiável e de baixo carbono sem esperar anos ou depender só de grandes usinas. Isso é ainda mais relevante ao analisar a matriz energética mais ampla da China. A energia nuclear traz estabilidade, a hidrelétrica oferece armazenamento, mas solar e eólica crescem mais rápido que as demais. Em 2026, a expansão das energias renováveis na China atinge uma escala que o resto do mundo tem dificuldade até de mensurar. Em 2026, o sistema energético da China superará um nível inédito mundialmente.
Pela primeira vez, a energia renovável vai igualar ou até superar o carvão como principal fonte de eletricidade em algumas regiões. E essa mudança não está acontecendo por meio de pequenos painéis solares em telhados ou turbinas eólicas espalhadas, mas sim através de projetos tão grandes que parecem irreais. No mapa, um exemplo claro aparece no Planalto Tibetano e no Deserto do Norte. A China finaliza grandes bases de energia solar e eólica para abastecer redes elétricas nacionais. Algumas dessas instalações ocupam centenas de quilômetros quadrados. Uma das principais bases solares tem mais de 100 quilômetros quadrados, tamanho de uma grande cidade global. Para ilustrar, vários países usam menos terra para todo o seu setor solar do que um único projeto chinês. Essas bases de energia vão além de painéis e turbinas, sendo sistemas integrados. Campos solares alimentam subestações de alta capacidade, parques eólicos equilibram a geração quando a luz do sol diminui, baterias de armazenamento em escala de rede suavizam a produção e linhas de transmissão de ultra alta voltagem levam eletricidade por milhares de quilômetros dos desertos do oeste até as cidades do leste. Essa última parte é fundamental. A população e fábricas da China ficam na costa, enquanto os melhores recursos renováveis estão no interior. A China preferiu criar a maior rede de transmissão de energia de longa distância do mundo, em vez de construir usinas próximas às cidades. Algumas dessas linhas UHV operam a 1.100 kV, um nível que quase nenhum outro país utiliza. Cada linha pode transportar tanta eletricidade quanto vários reatores nucleares, com perdas baixas em longas distâncias. Essa abordagem soluciona um entrave à expansão das energias renováveis. Nos EUAs e Europa, projetos de energia renovável param porque as redes não transportam energia para onde é preciso. A aprovação de linhas de transmissão demora anos e a oposição local impede novas instalações. A China evitou esse problema ao planejar geração e transmissão juntas. O ritmo é impressionante. Em um ano, a China instalou mais de 200 gigawatts de energia solar, superando a capacidade total da maioria dos países desenvolvidos. A expansão da energia eólica acompanhou uma curva semelhante. A lógica de longo prazo da China é clara. Ela está construindo fontes renováveis antes da demanda, não depois. Ela prevê maior uso de eletricidade com a eletrificação do transporte, expansão de centros de dados e indústria deixando combustíveis fósseis. Energia barata atrai fábricas, estável atrai centros de dados e limpa reduz a dependência de importação. E, quando combinadas com hidrelétricas e energia nuclear, as renováveis deixam de ser uma opção de apoio e passam a ser o sistema principal. Quando você alinha tudo isso, trens se movendo mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo, barragens mais altas que arranha-céus e sistemas de energia que abrangem regiões inteiras. 2026 deixa de parecer apenas mais um ano. Parece um marco. A maioria desses projetos foi aprovada e financiada anos atrás, construída em paralelo. E só agora, em 2026, os cronogramas se convergem e entregam resultados. Em muitos países, a infraestrutura estagna por regulamentação, política ou decisões fragmentadas, fazendo projetos demorarem décadas ou nem saírem do papel. A China prioriza execução em vez de flexibilidade, assumindo mais riscos no início para garantir capacidade futura. Se você considera isso intervenção ou visão de futuro, depende do que virá. Essa é a história dos maiores megaprojetos da China, previstos para 2026. Agora quero ouvir de você. Qual desses projetos você acha que é mais importante a longo prazo e você vê esse nível de construção como uma força ou um risco? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.